Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Boa noite a você, ouvinte, que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Estação Esportiva, uma produção de estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de segunda-feira sou eu, Mariana Siqueira, hoje acompanhada de Ildeu e Youssef. Boa noite, Ildeu. Boa noite, Mariana, e no programa de hoje você confere um boletim sobre a nadadora Fabiola Molina. Você vai conferir também as notícias sobre o Brasileirão da Série A, B e D. Além disso, vamos trazer as principais notícias do que está acontecendo no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência da Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. No final de semana, os times goianos entraram em campo pela 19ª rodada do Brasileirão Série B. O Vila quebrou um tabu e venceu. Já o Goiás não resistiu e foi derrotado. Vamos começar falando do Tigrão, que jogando no Serra Dourada com o apoio de sua torcida, bateu o São Bento e recebendo o sonho dourado do acesso à elite do futebol. A vitória, que colocou fim ao jejum de 6 partidas do Tigrão sem vitória em Goiânia, foi uma missão nada fácil. O Colorado só conseguiu aos 35 minutos etapa complementar. Confira o gol vilanovense na voz de Augusto César. O Wellington Reis que sofreu a falta, Aline. O Wellington Reis foi derrubado, dessa vez do lado esquerdo de ataque vilanovense. O Alain Mineiro já correu lá pra bola para o Vila Nova fazer a cobrança. Amarelou pro Abuda, que entrou agora. Cartão amarelo para o Abuda, né, que não tem nem 10 minutos direito que entrou em campo. Agora são 34 minutos do segundo tempo. A partida vai chegando aos seus minutos finais. Faltam 11 minutos para o fim do tempo regulamentar. Ainda tem os acréscimos que o juiz pode acrescentar. O juiz vai ali, conversa mais uma vez com os jogadores. Toda vez aquela mesma conversinha. Não quero saber de empurrão, não quero saber disso, não quero saber daquilo. E ali, Alain Mineiro foi para a cobrança. A bola passou por todo mundo, passou, entrou! É gol! Do Vila Nova! É do Vila! Alain Mineiro cruzou para a área, a bola foi viajando e sobrou para o Wesley Matos cabecear, o capitão. O placar agora está inaugurado. Vila Nova 1, São Bento 0. Você vai me desculpar, Augusto. Cometemos um equívoco, essa bola foi direta. Cobrança alta do Alain Mineiro e balançou a bochecha na rede. Vila Nova abre o placar com o gol mais que merecido de Alain Mineiro em cobrança de falta pela esquerda. Agora Vila Nova 1, São Bento 0. Este foi o 17º gol marcado pelo time do Vila Nova, o 5º de Alain Mineiro. A vitória por 1-0 do Vila Nova sobre o São Bento na tarde do último sábado colocou o Tigrão de volta no G4, encerrando o primeiro turno na zona de acesso. O volante Wellington Reis falou com nossa repórter Aline Carleto sobre a importância deste resultado positivo na competição. A importância é que acabei de ser informado que a gente voltou para o G4. Quando a gente perdeu 2 não tinha fantasma. O campeonato é assim, é muito disputado, pô. A gente sabia que uma vitória nos colocaria de novo no G4. A gente vinha mantendo um nível muito bom de jogo aqui dentro do Serra. Infelizmente as bolas não vinham entrando. Hoje, graças a Deus, a bola entrou e podemos voltar a vencer. O treinador Emerson Maria, em entrevista coletiva após a partida, destacou a importância do apoio do torcedor, que vai ser fundamental na luta pelo acesso nos jogos do Serra Dourada. O Vila Nova encerrou o primeiro turno com 30 pontos e na terceira posição do campeonato. O capitão e xerife colorado Wesley Matos comentou a respeito. Vamos ouvi-lo. Bom, nós queríamos mais.
Mas dentro de tudo que aconteceu, nos colocamos à disposição para fazer os 30 pontos, porque é um pouco menos da metade que precisa para conseguir subir. Só que agora, como é que fala? É só confronto direto, pelo equilíbrio da competição. Agora nós vamos lá em Santa Catarina, é confronto direto, e confronto direto não se perde, se ganha. É isso que faltou no passado, então esse ano a gente não vai cometer o mesmo erro. Como falou já experiente Wesley Matos, o Colorado volta a campo amanhã para encarar o Avaí na ressacada. O Tigrão, que já está no sul do país para mais um jogo importante pelo seu tão sonhado acesso à elite do futebol. Para o duelo em Florianópolis, o comandante Emerson Maria vai ter à sua disposição todos os jogadores que atuaram no jogo de sábado. O lateral esquerdo Helder se recuperou de uma lesão e deve figurar no banco de reservas. Apenas o volante Giovani, que se recupera de lesão muscular, segue fora da equipe. A provável formação tem Matheus Pazinato no gol, Maguinho, Wesley Matos, Diego Giareta e Gastão Filgueira na defesa. Moacir, Wellington Reis, Matheus Anderson, Alain Mineiro e Vinícius Leite no meio. Alex Henrique no ataque. Agora é a vez de falar do Goiás. O Esmeraldino perdeu a chance de vencer o Brasil de Pelotas e também de terminar o primeiro turno da Série B no G4. E deu, mas mesmo jogando fora de casa, o Goiás dominou a partida e teve as melhores oportunidades na primeira etapa. Por outro lado, o time chavante tinha dificuldade de criar e só acordou na etapa complementar, contando com a bela atuação do goleiro Marcelo Pitol, que parou Giovani, Hernandes, Michael e Renato Cajá. Exatamente, Mariana. No segundo tempo, o Brasil de Pelotas foi para cima e, se aproveitando do espaço em campo com a expulsão do volante esmeraldino Gilberto, marcou um gol no finzinho da partida. O tento da vitória da equipe gaúcha foi marcado aos 39 minutos, em lance de bola parada. O zagueiro Rafael Dumas subiu mais alto e desviou de cabeça para o fundo das redes. Final de jogo no Bento de Freitas, 1-0 para o Brasil de Pelotas. Com este resultado, o Verdão, que tinha como objetivo terminar o turno próximo da zona de acesso, acabou frustrando sua torcida. Mas para o treinador Ney Franco, o time esmeraldino fez um primeiro turno positivo. Na visão do comandante, o Goiás fez um primeiro turno muito ruim até a 8ª rodada. E a arrancada nos últimos 10 jogos possibilitou ao esmeraldino somar 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Com isso, o time fechou o turno dentro do objetivo, já que está apenas 3 pontos atrás do quarto colocado. Para Ney Franco, se o Verdão continuar jogando assim, a equipe vai entrar definitivamente na luta por uma vaga na Série A. Após cumprir a meta de sair da zona de rebaixamento, o Goiás recebe na próxima sexta-feira o vice-líder, CSA. E o lateral esquerdo Hernandes falou a respeito e vamos ouvi-lo. A gente vem numa crescente muito boa dentro da competição. O primeiro objetivo da gente foi alcançado, que é de sair ali de trás, né, o mais rápido possível ali da zona do rebaixamento e conseguir terminar o primeiro turno ali próximo do G4. E fazer o dever de casa, né, e alguns jogos a gente falhou, mas tenho certeza que a gente tem tudo para fazer isso diferente agora no segundo turno, e fazer o dever de casa e também conseguir alguns pontos fora de casa também, que é importante. Nossa semana começa hoje, né, então já é um confronto direto também contra uma equipe que está no G4, uma equipe boa também, e a gente não pode deixar isso passar. A gente tem que fazer o dever de casa, começando pelo primeiro jogo agora do primeiro turno. O Goiás está no 9º lugar com 27 pontos e segue se preparando para o jogo contra o Azulão Alagoano. Vamos falar do Atlético, que vem numa maré boa na Série B. O Dragão, que terminou o primeiro turno com 30 pontos no 4º lugar e tem aproveitamento para pelo menos brigar pelo acesso à elite do futebol brasileiro. É isso mesmo, Mariana. Em entrevista coletiva na tarde de hoje, o atacante Renato Kaiser falou a respeito da campanha do time campineiro. Fechar o primeiro turno olhando na tabela e ver que a gente fez um bom trabalho. Claro que poderia ter sido melhores ainda por pontos que a gente deixou escapar, mas trabalhar agora e continuar batalhando firme para a gente conseguir ficar em cima na tabela. Quero manter essa fase boa junto com o grupo, claro, e que a gente consiga manter firme essa sequência aí para que o nosso ataque consiga seguir ser o melhor do campeonato. Esse foi o atacante Kaiser, que foi contratado esse ano, e o Dragão volta a campo no sábado para enfrentar o Criciúma no Heriberto Hilse. O Renato Kaiser falou sobre o segundo turno da Série B.
Cara, eu acho que o segundo turno fica mais difícil para todos, porque todos já jogaram contra todos e todo mundo se conhece. Então eu acho que os jogos acabam ficando mais decisivos e competitivos. E a gente tem que trabalhar, olhar para o nosso lado e batalhar jogo a jogo para a gente conseguir uma sequência de vitória boa. O rubro-negro iniciou na manhã de hoje a preparação para o confronto do final de semana. O time segue trabalhando até quinta-feira, quando viaja para Florianópolis. E pela divisão de acesso do Campeonato Goiano, nesse final de semana ocorreu a 4ª rodada da competição. E o Santa Helena conquistou sua primeira vitória ao vencer o América por 2-1. Já o Goiânia, jogando no Estádio Olímpico, tirou a invencibilidade do craque. O Galo Carijó venceu por 3-2 o Leão do Sul. Com o resultado, o time alvinegro se reabilitou no campeonato. Na abertura da rodada, no sábado, o Jaraguá fez o dever de casa e ganhou de 2-1 do Trindade. A Seve e Jataiense empataram sem gols e o Novo Horizontino manteve a liderança do estadual ao bater o Goianésia por 3-1. Brasileirão. O bloco de Brasileirão hoje tem um pouquinho de tudo, passando pela Série A, B e D. Para começar, vamos falar do que aconteceu na elite do futebol brasileiro neste final de semana. E a 17ª rodada foi recheada de empates. O Botafogo recebeu o Santos no Engenhão e faltou bom futebol, viu, Yudeu? As equipes não saíram do 0-0 e ainda teve polêmica no final da partida. Pois é, Mariano, o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior se enrolou todo ao anular um gol de Renatinho aos 39 minutos da etapa complementar. Ele chegou a apontar para o centro do gramado validando o lance, mas logo depois recuou. Os santistas também lamentam uma chance incrível com Yuri Alberto que o goleiro Saulo defendeu com os pés. Com o empate, o Peixe completou 5 rodadas sem vencer na competição. E teve mais clube paulista empatando na rodada. Corinthians e Atlético Paranaense se enfrentaram em Itaquera e também ficaram no empate sem gols. Mesmo resultado da peleja entre América Mineiro e Palmeiras, que duelaram no Independência. E a reestreia de Luiz Felipe Scolari pelo Verdão teve direito à perda de pênalti. Jean cobrou a penalidade, mas o goleiro João Ricardo defendeu e evitou a derrota do Coelho. No Barradão, Vitória e Cruzeiro disputaram mais os 3 pontos. E adivinha o resultado? Mais um empate. O primeiro gol só saiu aos 26 da etapa complementar, com Neilton em cobrança de pênalti. Porém, os rubro-negros mal tiveram tempo de comemorar. Aos 30 minutos, Manuel de cabeça deixou tudo igual para a Raposa. No final, o Alisson obrigou Rafael a fazer outra grande defesa. Já Manuel voltou a balançar as redes, mas o árbitro apontou falta na jogada. Placar final 1-1. E 1-1 também foi o placar no Maracanã. O Fluminense encarou o Bahia. Mesmo jogando em casa, a equipe carioca não fez um bom primeiro tempo. Ainda sem brilho, a estrela do centroavante do Flusão. Aos 20 minutos, Pedro mandou um chute de fora da área e abriu o placar para o tricolor do Rio. Vale destacar que esse foi o 10º gol marcado pelo camisa 9, que agora é o artilheiro isolado do Brasileirão. Só corrigindo, o Pedro brilhou, né? Mais uma vez ele fez o que deveria, né? Segunda etapa, os baianos continuaram jogando melhor que os cariocas e aos 37 veio o gol de empate. Edgar Júnior deixou tudo igual no marcador e Fluminense até foi atrás do gol da vitória, mas não conseguiu. Resultado, 1 ponto para cada lado. Quem também marcou apenas 1 ponto nessa rodada foi o Sport Chapecoense. As equipes duelaram na Ilha do Retiro. O Verdão do Oeste marcou o primeiro tento com o Wellington Paulista ainda na etapa inicial. E os catarinenses seguraram o resultado até os 46 minutos do segundo tempo, mas no apagar das luzes o Leão arrancou o empate com Carlos Henrique. O resultado não foi bom para nenhuma das duas equipes que seguem na luta contra o Z4. E por falar em zona de rebaixamento, Lanterna e Vice-Lanterna se enfrentaram na rodada, Mariana. O Paraná recebeu o Ceará no Durival de Brito. No duelo dos desesperados, quem se deu bem foi o Vozão. Juninho Quixadá marcou o único gol da peleja aos 14 minutos do primeiro tempo, mas com a vitória o time cearense inverteu de posição com o Paraná, que agora é o lanterna da competição. E se na zona da degola teve inversão de posições, na ponta da tabela também não foi diferente. O Flamengo, até então líder da competição, perdeu para o time reserva do Grêmio. Jogando em
casa, o tricolor gaúcho bateu o Mengão por 2-0. Jael e Marinho foram os artilheiros da partida. Sendo assim, o time carioca teve que torcer para o Vasco vencer o São Paulo na tarde de ontem. No entanto, torcer pelo arquirrival não deu muito certo. O São Paulo triunfou por 2-1 no Morumbi e assumiu a liderança do campeonato. Os gols foram marcados por Rojas e Trellis. Iago Pikachu descontou para o Cruz Maltino. Vale lembrar que Atlético Mineiro e Internacional se enfrentam logo mais às 8 da noite, no Independência. A partida fecha a 17ª rodada da Série A do Brasileirão. O São Paulo agora é o líder da competição com 35 pontos e na cola do tricolor vem o Flamengo com 34. O terceiro colocado é o Grêmio com 30 pontos, seguido de perto pelo Internacional com 29. Atlético Mineiro e Palmeiras fecham o G6 com 27 pontos cada. E o Santos abre a zona da degola com 17 pontos. Logo atrás vem o Atlético Paranaense com 14 tentos. Com o mesmo número de pontos vem o Ceará na 19ª posição e o Paraná é o lanterna da competição com 13 pontinhos. Pela Série B, 8 partidas agitaram o final de semana. O Guarani bateu Londrina por 2-1 no Estádio do Café. Denner e Rafael Longini marcaram para o Bugre. Alisson Safira descontou para o time paranaense. Oeste e Boa Esporte ficaram no empate na Arena Barueri. O rubro-negro saiu na frente com um gol contra de Luan. O time mineiro insistiu até o fim e conseguiu um tento nos acréscimos com Helder Maurílio. Embalado pela torcida, o CSA triunfou no estádio Rei Pelé. O time alagoano bateu o Juventude pelo placar mínimo. Hugo Cabral garantiu os 3 pontos que deixaram o azulão coladinho no líder do campeonato. E por falar em líder, o Fortaleza venceu mais uma na Série B. No Castelão, o Leão de Aço recebeu o Coritiba e dominou o jogo. É isso mesmo, Tinga e Marcinho transformaram a superioridade do time cearense em gols. Já Romércio descontou para o Coxa. Placar final 2-1 para o Fortaleza. Ponte Preta e Avaí disputaram os 3 pontos no estádio Fonte Luminosa e a peleja foi movimentada. Teve golaço, lances polêmicos, pênalti no finalzinho e tudo igual no marcador. É isso aí, o Avaí que abriu o marcador com um golaço de Rodrigão. André Luiz brilhou e marcou 2 gols para a Macaca. Mais um pênalti no apagar das luzes garantiu o empate para o Leão. Guga converteu a penalidade. No fechamento da rodada, o Sampaio Corrêa recebeu o Criciúma no Castelão. E o time de Santa Catarina foi um visitante indigesto, viu? E o Vitor Feijão garantiu a vitória por 1-0. E como já falamos no bloco de futebol goiano, o Vila voltou a vencer no Serra Dourada e bateu São Bento por 1-0 com gol de Alain Mineiro. Já o Goiás tropeçou fora de casa e perdeu para o Brasil de Pelotas, também pelo placar mínimo com um gol de Rafael Dumas. A rodada do fim de semana marcou o final do primeiro turno da Série B. Sendo assim, vamos ver como ficou a classificação do campeonato. Na liderança segue o Fortaleza com 37 pontos. Em segundo vem o CSA com 34. Vila Nova e Atlético Goianiense fecham o G4 com 30 pontos, cada um. Mas o Vila é o terceiro porque leva vantagens no critério saldo de gols. Guarani, Figueirense e Avaí ocupam a 5ª e a 6ª e a 7ª colocação, respectivamente. Todos empatados com 29 tentos. Em 8º vem o Coritiba com 28. Seguido de perto pelo Goiás com 27 na 9ª posição e pela Ponte Preta, que é a 10ª colocada com 26. O 11º, o 12º e o 13º colocados estão todos empatados com 24 pontos. São eles, Paysandu, São Bento e Juventude. Na 14ª posição vem o Criciúma com 23, assim como o Oeste, 15º na tabela. Com 21 tentos, o Brasil de Pelotas é o 16º colocado. Com a mesma pontuação vem o Londrina, abrindo a zona da degola, na 17ª posição. Em 18º está o CRB, também com 21 pontos. O Sampaio Corrêa é o 19º com apenas 16 e segurando a lanterna vem o Boa Esporte com apenas 14 pontos conquistados. E no último sábado aconteceu a final da Série D do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, temos o primeiro campeão nacional de 2018. Exatamente, Mariana. O 13 recebeu o Ferroviário no estádio do Amigão às 6h30 da noite na Paraíba. Vale lembrar que mesmo jogando fora de casa, a vantagem era do Tubarão da Barra, que venceu a partida de ida por 3-0 no dia 30 de julho.
Com a larga vantagem, o Ferroviário podia até perder por 2 gols de diferença. O 13 até tentou, mas o único gol da partida saiu na etapa final em pênalti cobrado por Marcelinho Paraíba. O time cearense manteve uma postura defensiva e durante toda a partida, e mesmo perdendo pelo placar mínimo, se sagrou campeão nacional da 4ª divisão do futebol brasileiro, voltando a ganhar um título depois de 23 anos de jejum. Além do futebol. Além do futebol. Além do futebol. Fabiola Molina foi uma grande nadadora que marcou época nas piscinas brasileiras e deixou um grande legado de títulos no esporte brasileiro. Confira agora todas as informações dessa atleta histórica no boletim de Augusto César de Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre uma grande atleta que marcou a história da natação brasileira. E não falo isso apenas por causa dos seus 1,78 m de altura. A nossa personalidade de hoje é a Fabiola Molina. Ela não é irmã do Zezé de Camargo e do Luciano, mas é filha de Francisco e Kelsey Molina, que também foram nadadores profissionais, que disputavam pela Associação Esportiva São José. A nadadora começou sua trajetória aos 4 anos de idade, quando foi inscrita na natação pelos seus pais. O esporte era uma forma de melhorar seus problemas de bronquite asmática. Aos 6 anos de idade, Fabiola passou a treinar na Associação Esportiva São José, assim como fizeram seus pais. Junto com seu pai, a atleta infantil nadava no mar do litoral norte de São Paulo, atravessando do continente até as ilhas próximas. A sua estreia em competições oficiais se deu aos 10 anos de idade. Aos 11, Fabiola já era campeã paulista na sua categoria. Em 1990, com 15 anos, a ainda promissora esportista já tinha se tornado campeã brasileira pela sua faixa de idade. A sua estreia pela seleção brasileira se deu no mesmo ano. Em 1991, foi convocada aos 16 anos para disputar os Jogos Pan-Americanos de Havana, em Cuba. Além de ser um fenômeno nas piscinas, aos 18 anos ela ingressou na Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos, onde foi treinar e se formou em artes cênicas posteriormente. A especialista em nado costas conquistou a medalha de bronze em 2 disputas, nos Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata, ocorrido em 95. A primeira medalha veio na disputa da categoria de 100 metros individualmente. Já a segunda veio pelo revezamento 4 por 100 metros medley, junto com Gabriele Rose, Patrícia Ribeiro e Paula Renata Aguiar. Com o fim do seu curso, Molina foi treinar em Nova York para aprimorar o seu nado. Essa mudança de ares mostrou resultados, já que no ano seguinte conquistou outra medalha de bronze pelos Jogos Pan-Americanos de 1999. Dessa vez disputado em Winnipeg, no Canadá, a atleta brasileira foi medalhista novamente pela categoria 4 por 100 metros costa, junto com Patrícia Comini, Tânia Chu e Tatiana Lemos. Nos Jogos Pan-Americanos de 2007, disputados aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, Fabiola Molina foi vice-campeã nos 100 metros costas aos 32 anos. Na mesma edição, ela ainda conseguiu obter o recorde sul-americano na modalidade. No mesmo ano, a atleta também conquistou o bronze pelo 4 por 100 metros medley. Entretanto, o resultado foi anulado, devido ao doping constatado de Rebeca Guzmão, que participou do revezamento. Nos Jogos Pan-Americanos de 2011, em Guadalajara, aos 36 anos, Molina levou mais uma medalha de bronze em sua categoria mais vitoriosa. No revezamento 4 por 100 metros medley, mais uma vez, ela foi medalhista junto com Tatiane Sakemi, Dainara de Paula e Tatiane Lemos. Além de seu longo histórico vitorioso em Pan-Americanos, Fabiola também participou de 3 Olimpíadas durante a sua carreira. Ela esteve presente em Sydney em 2000, Pequim em 2011 e, por fim, Londres em 2012. Mas a histórica esportista da natação brasileira não conseguiu mostrar o mesmo rendimento de torneios sul-americanos no circuito mundial. Sendo assim, Molina não conquistou nenhuma medalha olímpica para o Brasil. Em 2013, a carreira de Molina chegou ao fim. Entretanto, a história de Fabiola Molina na natação não deve ser desprezada. A atleta conquistou 55 títulos em campeonatos brasileiros, 6 títulos em torneios sul-americanos e uma medalha de prata e 3 de bronze em pan-americanos. Além disso, seu nome vai sempre estar marcado na história das piscinas brasileiras, onde várias pequenas atletas, ao serem perguntadas sobre a sua maior inspiração, vão lembrar de Fabiola e de seu legado pan-americano. Augusto César de Oliveira para a Estação Esportiva. Giro esportivo. Agora são 6h55, vamos começar o giro falando sobre a equipe goiana de futebol americano que perdeu para o Sinop Galaxy na Liga Nacional.
O confronto foi nesse sábado, dia 4. A partida terminou em 34-6 para a equipe do Mato Grosso. O placar elástico pode assustar, mas a diferença nos números é comum no esporte. E sobre a partida, o quarterback do Goiânia Saints, Matheus Nunes, deu entrevista. Vamos ouvi-lo. Cara, hoje o jogo foi inexplicável, não dá pra entender. Mas infelizmente a gente não conseguia chegar na endzone. Não sei o que acontecia, que uma hora a gente brecava e o reflexo disso é a gente ter marcado só 6 pontos. Mas o placar não reflete o que foi o jogo. O jogo foi muito igual e infelizmente a gente perdeu por uma larga diferença. Eu acho que faltou mais união no time, porque esse esporte, diferente do futebol da bola redonda, a gente não depende de um cara, de um Neymar da vida. Se a equipe não trabalhar como união, como família, não vira. Você tem que jogar por você e pelo seu companheiro. Senão, não adianta. Você pode ser o Tom Brady da vida. Você não vai virar nada no esporte. Os Saints jogaram em casa. A partida foi no César Ferreira Pacheco. Com a derrota, a equipe goiana é a 4ª colocada na Conferência Centro-Oeste, somando uma vitória em duas partidas. Lembrando que esse triunfo aconteceu porque a equipe adversária da rodada passada foi eliminada. Já o Sinop está em segundo. Em 3 jogos, os matogrossenses saíram na vantagem 2 vezes e o campeonato continua para o Goiânia Saints. No dia 25 de agosto, a partida é contra o Hull Hawks, lá na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso. Esse final de semana foi de automobilismo em Goiânia. Em mais uma edição da Corrida do Milhão, o autódromo da capital goiana recebeu grandes nomes da Stock Car para disputar o prêmio de R$1 milhão. E quem saiu com o prêmio desse ano foi Rubinho Barrichello. A disparada foi marcada por acidentes. Entre os 33 que participaram, 11 não completaram a prova, incluindo Thiago Camilo e Cacá Bueno. Barrichello não dominou a disputa do milhão, mas assumiu a dianteira conseguiu a liderança na última volta. O piloto apostou na estratégia de usar os boxes e ultrapassou Max Wilson, que terminou em segundo lugar. Em terceiro ficou Antônio Félix da Costa. Daniel Serra largou em primeiro, mas terminou em 8º. Felipe Massa sofreu com os problemas no carro e completou a prova em 22º. Essa é a segunda vez que Rubinho Barrichello vence a Corrida do Milhão. A primeira vez foi em 2014. E assim como há 4 anos, nesse final de semana, o piloto ficou muito emocionado junto à família com a conquista. E ainda lembrou da sua relação com Goiânia. Além do carinho da torcida, sua primeira vitória na Stock Car foi aqui na cidade. Você está ouvindo Estação Esportiva, o horário nobre do esporte no seu rádio. E chega ao fim o Estação Esportiva desta segunda-feira, dia 6 de agosto de 2018. A apresentação de Udeu e Youssef Mariana Siqueira. Produções e reportagens foram de Augusto César de Oliveira e Tandara Reis. Com edição geral e monitoria de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. Orientação do professor Ricardo Pavan, direção geral de Márcia Boarati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Ana Cláudia Rezende. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da UFG. Para sugestões e participações, basta mandar mensagem via direct no Instagram, @estação_esportiva, ou ligar para 3521-1936. Boa noite a você, ouvinte. Boa noite, Mariana. Boa noite, Judeu, e boa noite, ouvinte. O Estação Esportiva volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. E fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.